E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo mais sério, envolve temas bíblicos. Eu acho que é algo bem pertinente, principalmente pelo auê que a música Auê do Marcos Tenes e do Coletivo Canheiro tá fazendo. Eu não vou comentar especificamente sobre a música, eu acho que eu não posso agregar mais no tema, todo mundo já sabe minha opinião. Esse pessoal que fala que a música tem origem satânica, é sincretismo religioso, não sei o quê. Pra mim é preconceito, porque da Bahia pra cima o pessoal diz que tudo é satanismo, que tudo é macumba, não sei o que, é pura xenofobia, dá pra se dizer. A música é ruim? Com certeza, a música é horrível de ruim. Eu não é o estilo musical que eu gosto. Meu estilo musical é o rock. Se vocês verem minha playlist, vocês endoidam. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist que eu normalmente escuto no Spotify, pra vocês verem. É uma música ruim, que eu não gosto, não é o estilo musical que eu curto. Mas não envolve nada de matriz africana nem nada do tipo. A música só é ruim. E o pessoal tá fazendo xenofobia. Eu tenho certeza que aquela música abençoou grandemente muitas pessoas, como todo o álbum cantado do Coletivo Candeeiro, O Grande Banquete, que já tá, ó, no mercado há muito tempo. Para vocês terem uma pequena noção disso, show? Ah, eu quero falar com vocês sobre o cristianismo e a cultura. Antes de eu adentrar nos tópicos, eu quero fazer um react com vocês aqui de alguns vídeos bastante importantes e eu vou pontuando com vocês. Antes de eu compartilhar a tela daqui do meu PC, só para mostrar para vocês, o livro que eu estou me baseando para fazer isso, na verdade não é um livro, é um ensaio que a gente chama, que é esse ensaio daqui do J. Gresham Machen, que é Cristianismo e Cultura. É um ensaio, é bem pequenininho, são 19 páginas. Eu li praticamente um dia. Eu vou estar deixando aí na descrição, eu li no Kindle. Vou estar deixando aí na descrição. Ou para você comprar pelo Kindle, que tá R$ 1 e pouquinho. Para você comprar a mídia física também, show? Então, caso você queira, tá aí na descrição. Vou aqui fazer o react com vocês. Show. E deixa eu compartilhar aqui minha tela. Acho que vocês já estão vendo. Outra coisa, provavelmente esse vídeo vai pegar o famoso flag, porque tem músicas aqui, não sei o quê, e o YouTube vai dar direitos autorais com toda certeza. Só para vocês entenderem aqui, sim, eu ministrei a ceia servindo açaí e tapioca e ainda cantei em tupi, ou seja, uma obra missionária no norte, dá para se dizer. Vamos fazer esse react aqui. Mais uma vez. Tubarreiro, o paro pica tuné, erecuru, a mutaca tutupã. Com força. Pronto, esse foi o primeiro vídeo que eu queria que vocês vissem. Vamos para o segundo aqui. Eu vou tentar ficar o máximo possível quieto e depois eu vou pontuando aqui com vocês o que Outro vídeo, acho que já é de outro missionário falando o dia que eu tomei ceia com açaí e tapioca. Tomei CIA com açaí e tapioca. Olha o hino da harpa sendo cantado em Tupi-Guarani. Esse daqui provavelmente é do mesmo grupo. É o mesmo grupo, dá pra se dizer. Só que esse vídeo daqui viralizou mais. O dia E o último vídeo é a explicação desse missionário do porquê ele ministrou ceia com açaí e tapioca. Que é a parte cultural, dá pra se dizer. Vamos ver. Estou sendo atacado nas redes sociais por conta desse vídeo, desse momento que eu ministrei a Santa Ceia com açaí e tapioca. É isso mesmo, meus amigos. Nunca imaginei que por conta de uma ministração de Santa Ceia, comentários como esse aqui, me chamando de herege, dizendo que estraguei o momento da ceia, eu não vivo a palavra, enfim, comentários absurdos por conta desse momento da Santa Ceia. A verdade é que eu não estou nem um pouco preocupado que vocês que estão comentando, haters que estão aí perseguindo, atacando com esses tipos de comentários, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu sei a intenção com que nós fizemos esse momento lá e a realidade é que tem pessoas no meio da selva que não têm acesso à padaria, não têm. Só um adendo. Eu falei que eu não ia parar, mas eu concordo em partes. Mas
O inferno tá cheio de boas intenções. Só fiquem com essa palavra. Acesso ao mercado, não tem acesso a pão e suco, como nós temos aqui na cidade. E eles utilizam esses elementos da sua cultura local, que é o açaí e a tapioca. E tá tudo bem com isso, porque o momento da ceia é para trazer à memória o sacrifício de Cristo por nós na cruz. O que você achou dessa ceia agora? Tô certo ou tô errado? Deixa aqui nos comentários. Deus abençoe. Eu estou Tem um comentário, acho que é nesse vídeo, que ele fala, ó, se fosse pra a ceia hoje é um símbolo, se fosse pra fazer com carne e refrigerante, símbolo, meu povo, faz com carne, pão, refrigerante, não culturalmente é feito com suco e pão, mas em muitas regiões não terão acesso a isso e será preciso fazer com outros elementos. Não cremos na doutrina da transubstanciação. Aí, ó. Polêmico isso. Vou comentar aqui com vocês. Esse vídeo daqui a gente vai separar em alguns pontos. O primeiro, que envolve o livro Cristianismo e Cultura, que do Graham, não sei pronunciar esse nome, vocês percebem que eu sou péssimo em pronunciar nome de autores americanos e tal. Enfim, vai envolver aquilo, que é até onde a cultura de um povo, de uma nação, entra no cristianismo. A gente deve usurpar a cultura dane-se, focar só no cristianismo, a gente deve sincretizar a cultura com o cristianismo. Esse vai ser o primeiro tema abordado nesse vídeo. E o segundo tema vai ser até onde a cultura entra dentro de um sacramento bíblico instituído pelo próprio Cristo, no batismo e na Santa Ceia. Mais especificamente da Santa Ceia, não vamos falar sobre o batismo aqui. Começando, eu quero pontuar uma frase do Graham na página 13 do seu livro Cristianismo e Cultura, que ele fala assim: a função do verdadeiro erudito cristão é precisamente por possuir aquela grande experiência interna, estabelecer alguma forma de contato com o pensamento do mundo. Esse livro do Cristianismo e Cultura foi basicamente escrito à primeira vista para ser algo voltado para o meio acadêmico cristão, que o pessoal está se distanciando do meio acadêmico e do cristianismo. Mas eu quero trazer isso para vocês, uma pequena reflexão. A cultura é intrínseca ao seu povo, à sua nação. Quando Paulo estava evangelizando os gregos, os gentios, quando eles se tornaram cristãos, quando os romanos se tornaram cristãos, eles ainda continuaram com práticas lícitas da sua cultura, com as suas reuniões. Eles, inclusive, faziam os cultos em templos dos antigos ídolos deles. Paulo usou o Deus invisível, que era um Deus que não se sabia, em um tempo de peste, que ajudou os gregos naquela época e tudo mais. Paulo usou elementos culturais dos gregos, dos romanos, dos gentios. Vários missionários usaram isso também. Show? Então, basicamente, a cultura é intrínseca à natureza daquela sociedade. E a cultura vai se adaptando para o cristianismo, dá para se dizer, entrando no cristianismo para louvar a Deus. E isso não é algo errado, não é algo pecaminoso. Por exemplo, os africanos na África, para quem não sabe, a África é majoritariamente cristão, principalmente a parte do sul, a parte de cima é mais muçulmana. As religiões de matriz africana não estão na África. Inclusive, as feitiçarias são vistas com maus olhos na África, inclusive perseguidas. Mas isso, Igor, o que isso que tem a ver? Simplesmente na África eles vão ter o jeito deles de cultuar a Deus. Vai ser com tambor, vai ser sorrindo, vai ser pulando de um lado pro outro e tudo mais. Show! É a cultura deles. Na Europa vai ter a cultura deles para cultuar a Deus. A Europa normalmente é um povo mais frio, mais calmo. É o povo presbiteriano. Não, zoeira com os presbiterianos. Também sou presbiteriano, show. Mas é um povo mais frio, mais calmo, mais centrado. O culto de uma baixada levanta de vez em quando. Sei o que é um povo mais frio. O povo americano, não vamos comentar sobre o povo americano, que é o dos Estados Unidos. Show? Aí o Graham fala assim em seu livro. Eu vou ler aqui alguns trechos que ele escreveu. Na página 6, ele fala o seguinte: esse problema pode ser resolvido de três maneiras. Em primeiro lugar, seria possível subordinar o cristianismo à cultura, embora em parte de forma inconsciente. Essa é uma solução favorecida por uma parte muito importante e influente da igreja nos dias de hoje.
pois a eliminação do sobrenatural no cristianismo, algo tão comum nos dias de hoje, realmente transforma o cristianismo em uma religião natural. Ele se torna um produto humano, apenas uma parte da cultura humana, mas como tal é algo completamente indiferente do antigo cristianismo, que estava fundamentado em uma revelação direta de Deus, ao ser despojado de sua autoridade. O evangelho já não é mais um evangelho, é um cheque por uma enorme quantidade de milhões, mas um cheque sem assinatura na parte inferior. Assim, ao subordinar o cristianismo à cultura, de fato destruímos o cristianismo, e o que ainda carrega seu antigo nome é uma falsificação. Aqui é a primeira solução das três que ele apresenta: unir a cultura com o cristianismo. Mas isso transformaria o cristianismo em puramente um meio natural, um meio cultural, e isso não define o cristianismo. Aí o Gresham continua ainda na página 6. A segunda solução nos leva ao extremo oposto, ao se esforçar para deixar a religião com o campo livre, procurar destruir a cultura. Essa solução é melhor do que a primeira, em vez de se entregar a um otimismo superficial ou a deificação da humanidade, reconhece a profunda maldade do mundo e não hesita em adotar o remédio mais heróico. Ou seja, o mundo é totalmente corrompido, totalmente depravado, e até mesmo a cultura do ser humano é depravada. Ou seja, nós temos que eliminar. Essa é a segunda solução. Continuando ainda na página 6. O mundo é tão corrupto que não pode produzir os meios para a sua própria salvação. A salvação deve ser dom de uma vida completamente nova, recebida diretamente de Deus. Portanto, afirma-se que a cultura deste mundo deve ser, no mínimo, uma questão indiferente para o cristão. Ou seja, aqui está defendendo o extermínio da cultura, não sei o quê. Uma foi sincretizar a cultura e a outra o extermínio da cultura. Aí vemos um problema que o próprio Gershon continua na página 7. No entanto, em sua forma extrema, tal posição dificilmente precisa ser refutada. Se acontecer que o cristianismo realmente contradiga aquela razão que é o nosso único meio de compreender a verdade, naturalmente teremos que modificar o cristianismo ou abandoná-lo. Não podemos, portanto, ser completamente independentes dos resultados alcançados pelo intelecto. Além disso, não podemos, sem contradizer a nós mesmos, usar a imprensa, o trem e o telégrafo na propagação do evangelho, ao mesmo tempo de comunicar malignas, como malignas as atividades da mente humana que produzem tais coisas. E na produção dessas coisas, não apenas o gênio inventivo prático participou, mas por trás de tudo isso estavam as investigações da ciência pura, impulsionadas apenas pelo desejo de conhecer. Portanto, em sua forma extrema, que exige o abandono de toda atividade intelectual, nenhum de nós adotaria essa segunda solução. Basicamente, esse livro, como falei para vocês, foi meio para a parte acadêmica, para o meio acadêmico cristão e tudo mais que a ciência estava corrompendo. Mas se a gente leva para a cultura, show! Se a gente tem que eliminar a cultura não pode entrar no cristianismo. E como que a gente iria alcançar as pessoas com isso? Cultura, querendo ou não, é uma arma que Deus nos deu para a gente comunicar o cristianismo para as pessoas, através da música, que é algo cultural que Deus criou. Todos os ritmos são criados por Deus, não existe um ritmo pecaminoso. O samba, se for usado da maneira certa. Eu escuto rock cristão, eu sou pauleira, a Oficina G3, a Digital Bumbê, alguma coisa assim, é top. Top, minha playlist está aí embaixo para você ver, para não me deixar mentir. E todos os ritmos foram criados por Deus. A gente pode alcançar as pessoas por isso, até mesmo com a cultura daqui, com a cultura nordestina, com a cultura africana. Isso daí é uma arma que pode ser usada para Deus. Antigamente, até instrumentos musicais, baterias, essas coisas eram vistas como satânicas, como obras do maligno, mas são instrumentos culturais que podem ser usados simplesmente para o louvor de Deus. E essa é a função, como eu havia lido com vocês na página 13, se eu não me engano, a função do erudito cristão é fazer isso, fazer essa junção para chegar a todos os povos entre cultura e cristianismo. E até que ponto isso pode chegar? Seguindo na página 8, o Gresham continua. O cristianismo e a cultura estão, então, em um conflito que só pode ser resolvido pela destruição de uma das forças em conflitos?
Felizmente, é possível encontrar uma terceira solução, ou seja, a consagração. Em vez de destruir as artes e a ciência ou ser indiferente a elas, vamos cultivá-las com todo entusiasmo de um verdadeiro humanista, mas ao mesmo tempo consagrá-las ao serviço do nosso Deus. Ou seja, a gente consegue consagrar todas essas coisas, samba, a cultura nordestina, o tupi-guarani, a cultura indígena, a Deus, para evangelizar, porque esse é nosso objetivo. Enquanto a gente fica preso em uma caixinha na nossa igreja, há pessoas lá fora que precisam escutar a palavra de Deus. E vai ser muito mais fácil convencê-las de Deus usando a própria cultura delas, usando a cultura nordestina, usando a cultura africana, assim como Paulo usou a cultura grega para pregar sobre Deus. Em vez de sufocar os prazeres oferecidos pela aquisição do conhecimento ou a apreciação da beleza, vamos aceitar esses prazeres como um presente de um Pai Celestial, em vez de eliminar a distinção entre o reino e o mundo, ou por outro lado, nos reiterar do mundo em uma espécie de monasticismo intelectual modernizado, avancemos alegremente com todo entusiasmo para submeter o mundo a Deus. Essa é a nossa deveria ser o nosso lema. Enquanto uma pessoa não conhece a Deus, enquanto uma pessoa não conhece a Deus verdadeiramente, não conhece as boas obras do Evangelho, não conhece a depravação total, não conhece o quão depravada ela é, que Cristo é o único meio de salvação, temos que pregar. E a gente tem armas para isso. Usar a cultura, um presente do Pai Celestial, um presente de Deus, para ministrar para todas as pessoas com muita estratégia. Mas aí entra um problema. Até que ponto a cultura entra no cristianismo? Até que ponto a cultura entra em um sacramento de Deus, como a Santa Ceia? A gente, como cristãos, acreditamos em dois sacramentos principais. Os católicos ninguém liga. Não, brincadeira. Um beijo católicos, mas venhamos. Vocês deixaram de ser cristãos há muito tempo. Vocês fazem parte do catolicismo, que creem em Deus e tudo mais, querem em cristianismo, mas não são cristãos. Cristãos é outra coisa. Venhamos e convenhamos. E católicos podem ser salvos, mas não vem ao caso no vídeo de hoje. Enfim, temos agora sobre a Santa Ceia. Como que a Santa Ceia deve ser ministrada? A gente pode usar meios culturais para os sacramentos, como o batismo e a Santa Ceia. Cristo, quando veio à Terra, instituiu a Santa Ceia como sacramento em memória dele, onde eu, diferente da maioria dos cristãos, eu acredito sim na transubstanciação. Eu acredito que no momento da Santa Ceia, Cristo se faz presente no pão e no vinho. É um sacrifício ali que fazemos. Cristo está ali para a memória dele. É uma mistura de catolicismo com cristianismo que eu creio. É bem luterano isso. Dá para dizer bem luterano e bem anglicano. Os presbiterianos provavelmente não concordam com isso, mas eu creio nisso. Eu vejo isso na Bíblia. E até que ponto a cultura pode invadir isso? Os elementos que Cristo instituiu foram o pão e o vinho. E não importa a cultura, não importa o lugar. A ceia, a Santa Ceia, deve ser feita com pão e vinho. Lá, antigamente, a ceia era os banquetes e tudo mais. Esses banquetes eram pão e vinho. Acabou. Era isso que era. Tinha a festa, não sei o quê. Porque lá em 1 Coríntios, lá em Coríntios, quando Paulo escreve, 1 Coríntios 11, se eu não me engano, falando sobre a ceia, o que que estava acontecendo ali? Eles estavam pegando a cultura de uma festa, que eles tinham a festa do amor, dá para se dizer, estavam misturando, entrando dentro da Santa Ceia. Ou seja, estavam comemorando uma festa, não sei o quê. Tava tendo, os ricos estavam comendo mais que os pobres, não sei o quê, e estava perdendo o sentido da Santa Ceia. Aí Paulo foi lá, ó, a Santa Ceia é assim, assim, assado. Quem tem mais, dê para o mais pobre e tudo mais para todos comerem igual. Isso é a Santa Ceia. É com os elementos instituídos por Deus. O pão e o vinho. Ah, mas o pão de antigamente era diferente do pão de hoje. Mas é pão. É pão e acabou. Acabou, é pão e acabou. Ah, mas hoje usa o suco de uva, não sei o que. Sim, eu concordo. Até estourou a imagem aqui, velho. Como que. Volta, rapaz. Volta. Voltou. Ah, mas hoje eu uso suco de uva, não sei o que. Sim, eu concordo. Na minha opinião, é pão e vinho. Se você pode usar o pão e o vinho na sua Santa Ceia, use o pão e o vinho. Porém, a gente está em um ponto da cultura brasileira que a gente não pode, para menores de idade,
ministrar com o vinho. Aí o suco de uva foi uma solução muito boa. Por quê? Porque vem da mesma fruta do vinho, a videira, a diferença é só a fermentação. E pode ser ministrada para crianças, pessoas que têm um problema com alcoolismo. Eu perguntei para um teólogo, ele falou isso basicamente. Então, não ter esse empecilho é o mesmo elemento. E, no geral, esses elementos, o pão, o vinho ou o suco de uva, devem ser usados porque foram instituídos por Deus lá na última ceia. Foram instituídos por o Deus encarnado aqui, por Cristo Jesus. Então, deve ser usado. Em casos extremos, em casos extremos, é melhor que você faça Santa Ceia com açaí e tapioca, por exemplo, que é da cultura, ou refrigerante, não sei o quê, não sei o quê. Em casos extremos, a gente pode abrir algumas exceções, em ambientes missionários e tudo mais. Porém, se você pode, com o vinho, o suco de uva e o pão, deve ser feito com isso. Aí eis a questão do açaí e tapioca, porque, irmão, eu fico impressionado com isso. Funcionário lá, cheio de lá eles conseguem fazer chegar. Consegue fazer chegar iPhone, consegue fazer chegar a câmera, consegue fazer chegar roupa, colete, porque na preparação não leva um cálicezinho de vinho e o pão lá, bicho. Por que não dá pra chegar a isso? Em um ambiente extremo, tudo bem, eu entendo. Um ambiente extremo, extremo mesmo. Mas ali não era um ambiente extremo. Ou seja, a cultura pode entrar, principalmente nos sacramentos em ambientes extremos. Porém, a gente tem que ter essa consciência do que é um ambiente extremo. E ali não era um ambiente extremo. Dava para ter sido feito com o pão e o vinho. Por quê? Porque foi um sacramento, uma ordenança de Cristo Jesus, feito há mais de 2.000 anos assim. Você está querendo mudar. A gente não vê relatos de gregos mudando isso, de africanos durante a história da igreja mudando isso. Todos foram instituídos com pão e vinho, ou pão e suco de uva. Na minha opinião, tem que ser pão e vinho ainda, eu sou mais radical nisso. Mas com suco de uva não é nenhuma heresia, nem nada do tipo. Pô, açaí e tapioca. Tapioca não tem nada a ver com pão. Não tem nada a ver com pão, não é pão, nada. E o açaí não tem nada a ver com a videira. É só roxo. É roxo. Então, a cultura pode sim entrar dentro do cristianismo. Porém há um certo limite. E esse limite é até onde Cristo, até onde Deus instituiu para a gente. E basicamente esse foi o vídeo de hoje. Deixe sua opinião aí nos comentários. Ah, eu gerei muita polêmica, mas é isso. Espero ter acrescentado algo para vocês com a minha opinião. Um beijo bem grande a todos. Tamo juntasso, viu, galera? Falou, fui. Rotei aqui. E tchau.